Fala comigo, investidores de alto risco, tudo bom com vocês? Bom, como prometido, hoje eu vim trazer um pouco mais de informação a respeito de como analisar contratos. E a gente está utilizando o token da Ethervista, né, por alguns motivos, né, ele tem bastante peculiaridades que a gente consegue dar diversos exemplos. Inclusive, a gente consegue utilizar toda essa informação para qualquer outro token, entendeu? E ele também tem algumas outras particularidades aqui que a gente pode acabar explorando, ok? Para trazer um conteúdo até um pouco melhor, mais aprofundado. Bom, a gente tinha parado mais ou menos por aqui, né? Que a gente ficou de passar um pouquinho a respeito dessas opções aqui que a gente tem no contrato para poder dar uma analisada, né? Inclusive, que nem eu falei com vocês, não confiem tanto assim às vezes em alguns sites, algumas informações. Por exemplo, esse site aqui mesmo, não é que ele não seja confiável, porém, como dependendo do token, dependendo da equipe, eles não investem ali na verificação ali de seus códigos, não faz aquele investimento para poder ter o seu código, o seu projeto auditado, algumas informações podem dar uma divergida da realidade. Algumas você consegue verificar ali, ver que realmente estão corretas, outras nem tanto. Por exemplo, um exemplozinho aqui, antes da gente começar a ir direto para o assunto do vídeo, é isso aqui, ó. Não é de código aberto, eu tinha mostrado para vocês no vídeo anterior. Tá até aqui, ó. Tá falando que isso aqui é um contrato de alto risco, porque ele não é de código aberto. A gente sabe que não é de código aberto, foge, né? Porque você não consegue auditar, você não consegue verificar informações a respeito daquele contrato, pode ter algumas funções maliciosas ali que você não vai conseguir saber, né? Pode ter backdoors, enfim. Bom, aqui nesse site, no próprio site da Certicar, que ele fala, né, que na verdade está no CoinMarketCap, né? Porém essa informação vem desse site. Aqui está falando que ele não é de código aberto. Porém, quando você vem aqui na Certicar, nessa aba de Discovery, você pode pesquisar aqui vários tokens, né? No caso, a gente está verificando informações acima do Ethervista. Se você vir aqui na opção governança, aqui ele já fala, ó, que ele é open source. Tá ok. Porém, a informação que ele está enviando aqui para o site do CoinMarketCap é que não. Inclusive, ele mudou de novo, né? Porque ele tinha atualizado isso aqui para sim, depois atualizou para não novamente, ok? Então, por isso que é interessante a gente mesmo fazer nossa própria análise a respeito. Então, beleza, bora para o vídeo. Essa parte que acho que já ficou clara, essa parte do código aberto. Vamos falar um pouco a respeito do imposto. Gente, isso aqui, essa parte de tem imposto na compra, tem imposto na venda, não é que seja errado, né? Pode ser ali, se vocês conseguem pesquisar tokenomics do token, às vezes o projeto ele cobra ali esse imposto, por exemplo, cobra 3% para a compra e 3% para a venda, porém ele coloca ali as informações de forma clara para você. Por exemplo, 1% ali dessa taxa, desse imposto, vai, por exemplo, para uma pool de liquidez. Outro por cento ele vai para marketing, para investir em marketing no projeto, e outra parte, por exemplo, para a equipe para investir em desenvolvimento, ok? Se está claro isso aí, você consegue, eles divulgam ali, ó, temos carteiras específicas para cada um, né, endereço para cada um, você conseguir encontrar esses endereços e verificar se realmente essa porcentagem está sendo seguida, né, tá tudo ok, beleza, não tem problema, uma vez que o pessoal foi transparente com você e você, como investidor, aceitou investir nele sabendo dessas informações, está tudo ok. Foi honesto. Porém, aí você avalia se realmente a distribuição está sendo feita da forma que eles informam no contrato. Por exemplo, pode ser que aconteça que é 1% para 1% para desenvolvimento, marketing e pool de liquidez. Só que aí quando você vai verificar, quando você vai fazer ali seu processo de auditoria, tá tudo, 3% tá tudo para a equipe de desenvolvimento. Então tá errado. Aí você já liga aí um alerta, né? Ok? No mais, é basicamente isso. Você tem só que tomar cuidado. Bom, imposto de compra, imposto de venda. Tem essa outra opção que não é possível comprar. Ela tem essa opção aqui, que ela pode ser até
considerado, né, uma característica de honeypot, né, que é se atrair investidor e tal. Só que como ele é de compra, se eu quero dar um golpe, eu acho interessante que as pessoas comprem o token e não consigam vender, né? Mas pode acontecer. E aqui o honeypot, que aí já é mais atrelada realmente à venda, né? Inclusive, no caso, o Ethervis, ele tem até uma política anti-rug pull, que é a puxada de tapete, né? Que seria o quê? Por exemplo, o investidor vai lá, comprou um Ether, né? Um token. Só que na hora que ele vai tentar vender, ele não consegue. Ele tenta vender e está só dando falha, né? O projeto só vai estar permitindo ele comprar, né? E aí o contrato só vai permitir que o dono do contrato vai conseguir vender, mas o restante da galera só vai conseguir comprar, entendeu? Por isso que é interessante a gente avaliar bem essa opção, bem. Essa aqui, ó, o mintável. Isso aqui também é outra função que você pode encontrar ela em alguns tipos de token. Tem algumas funções aqui que, dependendo do token, faz sentido ter, né? Por mais que, isso aqui parece ser golpe, mas não. Primeiro avalia a característica daquele token. Por exemplo, essa função aqui ela é muito comum em tokens stablecoins, né? Se você for verificar ali as stablecoins, né? O USDT, o USDC, você vai encontrar essa opção, que significa o quê? Ele chama uma função mint que permite que crie-se novos tokens a qualquer momento. Né? Uma vez que a gente entende ali, né, que o lastro de uma stablecoin, né, é pareado ali com $1, por exemplo, ou seja, se você tem um token vale $1. Então, se eu tenho 100 dólares investido, eu tenho que ter 100 tokens. Ou seja, quanto mais se investe, quanto maior o market cap daquele token, maior é a quantidade de tokens. O contrário também é verdade. Quanto menor o investimento, menor a quantidade de tokens. Então ele tem que ser maleável com relação a isso. Isso não é um problema. É lógico que, no caso de um stablecoin, a gente sabe por quê. Agora, se for um outro token que não faz o menor sentido ele ter essa possibilidade de criar novos tokens, isso pode ser um problema. Até mesmo em stablecoins, a gente consegue verificar ali que tokens que o market cap dele é menor do que a quantidade de tokens, você vê que ele tem ali uma inflaçãozinha, que o valor dele deveria ser 1, mas na verdade não está 1, está 997, 998, entendeu? Então isso aqui é importante sim saber, e saber avaliar o tipo de token, se realmente faz sentido aquilo ali, ok? Até porque isso aqui você pode manipular mercado, né? Uma vez que você comprou um token, eles começam a criar vários tokens, o valor de mercado daquela cripto ela vai cair, com certeza. Então pode ocorrer essa manipulação. Tem lista negra. Um exemplo de manipulação de mercado é adicionar essa lista negra aí pelo proprietário. Isso aí pode servir de duas formas, né? Você pode, por exemplo, colocar um endereço que ele é suspeito de manipulação de preço, e você pode colocar ele nessa blacklist para que ele não possa fazer transferências ou vendas de tokens. Por outro lado, o proprietário do contrato pode também impedir que os investidores consigam fazer o mesmo, não consigam fazer transferências ou vendas. Então tem que ficar bem atento a isso aí, porque isso pode ser bastante perigoso, né? Lista de permissões, isso aí já é meio que o contrário, né? Isso aqui já seria uma whitelist, o que também é comum, né, ser utilizado, principalmente durante pré-venda, que você pode garantir que somente os participantes aprovados ali pelo projeto, eles tenham acesso nessa fase, entendeu? Isso pode acontecer, sempre avalia o porquê que ele tem essa opção, ok? Antibaleia, isso aqui é bem interessante, né? Que é impor limite de compra e venda na oferta de tokens. Por exemplo, vamos supor que você tem 1 milhão de tokens, a oferta total de tokens é 1 milhão. E tem uma baleia lá que ele tem 10% dos tokens, ele tem 100 mil tokens lá.
Então, o proprietário do contrato, ele consegue barrar, para que não haja manipulação de preço, ele consegue estipular, por exemplo, a porcentagem de que só será possível vender ou comprar uma porcentagem X de tokens, né? Fazer uma venda ou uma compra de X, por mais que você tenha 15, 20, 30%, você só vai conseguir comprar e vender por operação um percentual. Às vezes ele coloca lá 1%, para evitar que haja essa manipulação aí por grandes investidores, ok? Imposto pode ser modificado. Já expliquei como é que funciona a questão do imposto, uma vez que seja claro, né, que esteja sendo feito corretamente, tranquilo. Só que tem um problema aqui, ó, com relação ao imposto, é isso aqui, ó. Ele poder ser modificado. No primeiro momento, ele pode colocar ali que o imposto é 3%, e está seguindo isso aí, né? 1%, por exemplo, lá para investimento, que eu falei, para investimento em marketing, para investimento na parte de desenvolvimento e impulso de liquidez. Porém, se ele pode ficar modificando isso aí, pode chegar em um determinado momento que ele vai colocar lá, né, 20% de imposto, 40%, 50% de imposto. Né? Dependendo da quantidade de imposto que ele colocar, vocês não vão nem conseguir fazer venda de seus tokens. Então, se ele tiver essa opção que pode ser modificado, fica atento, muito atento. Você pode acabar caindo em algum golpe. Né? A próxima opção seria aqui, ó, não é possível vender tudo. Isso aqui também é uma limitação que ele pode colocar, um pouco diferente ali da porcentagem, mas, por exemplo, ele pode bloquear que o detentor, a pessoa consegue só vender X quantidade de tokens por vez. Né? Você possui lá 1000 tokens, mas o contrato só permite que você consiga, né, que os investidores só consigam fazer venda de, no máximo, 950 tokens por vez. A mesma coisa por compra, para não ter aquela manipulação de mercado, né? A outra opção aqui, ó, proprietário oculto. Endereço de proprietário oculto, ele não é exibido no contrato. Ele pode ser feito para o pessoal utilizar no contrato de proxy, por exemplo. O contrato de proxy ele funciona como uma interface para que o desenvolvedor faça modificações ali no contrato principal sem precisar criar um novo contrato. Então ele tem um contrato de proxy que ele aponta para esse endereço. Porém, se o proprietário não é exibido, tem esse um risco ali de golpe, né? Você não sabe exatamente quem está fazendo as modificações. Você não tem essa ciência. Que inclusive essa questão de proprietários, desenvolvedores não serem conhecidos é uma coisa que gera uma certa insegurança para o investidor, na verdade, né? Que também meio que é o caso da Ethervista. A gente, né, pode ser uma estratégia ali de que talvez os desenvolvedores de Ethervista sejam pessoas que talvez tenham um renome, você vê que eles estão desenvolvendo bastante coisa, são pessoas que realmente têm conhecimento, têm know-how, porém não são divulgados. Pode ser uma estratégia justamente para não gerar ali uma valorização talvez muito grande do token, porque as pessoas vão especular em cima disso, né? E aí gera uma compra muito grande, o projeto talvez ainda não esteja todo pronto e vai também gerar uma venda muito grande. O projeto tanto vai se valorizar quanto vai se desvalorizar muito rápido. Então talvez seja uma informação que eles podem estar guardando aí para o futuro. Porém, não sei se é por isso, ou se realmente é porque eles são pessoas nesse mundo de desenvolvimento não teriam relevância, né? Mas as pessoas, querendo ou não, ficam um pouco desconfiadas por conta disso, né? Eu espero que em algum momento eles venham, se tornem públicos para poder gerar mais confiança no projeto, ok? Pode se autodestruir, cara. Se o projeto lá tá configurado que ele pode se autodestruir, não faz sentido a gente entrar no projeto desse. Isso pode ser um golpe, né? Uma vez que o contrato ele entra nessa função de autodestruição, isso impede o funcionamento de venda, né? Impede o funcionamento do token na blockchain. Então vocês não vão, os detentores, os investidores vão tomar prejuízo, ok? Contrato aqui de proxy. Contrato de proxy, já até meio que falei, né? Já adiantei um pouco a respeito.
é um contrato que serve apenas como interface, né? A lógica dele é basicamente armazenar outro endereço que permite que o proprietário faça atualizações de regras, de funções do contrato sem precisar ficar criando um novo. Isso aí eu meio que já tinha adiantado, né? Bem tranquilo. Poder modificar o saldo. Aí isso aqui também é outro problema que a gente tem que ficar atento. Não acho que isso aqui seja algo interessante você investir em projetos que o proprietário consiga ali fazer modificações no seu saldo, né? Ou seja, você tem lá seus 500 tokens armazenados, ele simplesmente pode zerar isso aí, sem sua permissão. Então, não dá. Como é que você investe? Como é que você tem confiança de investir num token que o contrato dele permite fazer esse tipo de coisa? Não dá. Tem chamadas externas. Isso aqui a gente também já tinha falado um pouco no vídeo anterior. É algo até comum de ter hoje no mundo, né? Com relação a contratos, com plataformas DeFi, enfim. Dei até um exemplo no vídeo anterior. O problema disso aqui, na verdade, está mais ligado à questão de segurança. Uma vez que você faz uma chamada de um outro contrato, o ideal é que você tenha certificado que aquele contrato ele também não tem brechas de segurança. Então, assim, é um ponto a mais de falha, digamos assim, né? Porém, uma vez que foi feita ali uma auditoria, que o contrato tá tudo ok, o contrato não tem problema nenhum, é algo comum, então sem problemas, né? Poder recuperar a propriedade. A gente sabe que a gente pode, uma vez que o proprietário do contrato ele se desfaz, renuncia à propriedade do contrato, ele gera uma segurança a mais nos investidores, porque o contrato está tudo estabelecido, o investidor está acordado com aquilo ali, né? Ele está ciente de tudo que pode ocorrer naquele contrato e está ok, ele se sente seguro. Uma vez que o proprietário renuncia, ele não vai poder mais fazer modificações naquele contrato. Porém, se tiver ali uma função oculta que permite ele reassumir esse controle posteriormente, isso já é perigoso, porque se está oculto, se não é algo que está transparente, não tem como a gente ter muita confiança, entendeu? Então isso pode ser um risco gigantesco de golpe, né? Obviamente vai ser um golpe, né? Não tem lógica eu ocultar uma função dessa, tentar ocultar uma função dessa para fazer algo bom, ok? Transferência de tempo e de espera. Isso aqui significa que se eu fizer uma compra, uma vez que eu faço uma compra, o contrato ele vai bloquear que eu faça, né, que eu possa fazer transações somente ao decorrer de um X quantidade de tempo. Por exemplo, no contrato está falando que após uma transação, uma compra, uma venda, eu só vou conseguir comprar ou vender novamente depois de 30 segundos, um minuto que seja. Porque isso aí pode evitar até atividade de bots, que tentam fazer ali uma manipulação de mercado e tal, que ele não vai conseguir ficar fazendo isso o tempo inteiro. Então isso pode ser um mecanismo até de defesa com relação a isso. Não vejo grandes problemas com relação a isso. A menos que seja um tempo muito grande, né? Agora, se for coisa pouca, sem problema, né? A menos que você faça trade, está o tempo ali comprando e vendendo e realmente venha que ele utilizar bots para poder operar, né? Transferência pode ser pausada. No caso, o desenvolvedor ele pode utilizar isso aí como um mecanismo, caso ele identifique alguma atividade suspeita, né, ocorrendo ali, ele pode pausar todas as transferências de forma temporária. É interessante? Por conta dessa questão de que se ele estiver monitorando de fato essas transações, né, e poder pausar, beleza, só que tem outro problema. Pode ser que não tenha nenhum tipo de movimentação suspeita e eles queiram travar isso aí, pausar, fazer essa pausa para poder evitar uma queda muito abrupta de preço. O pessoal começou a vender todos os seus tokens ali, o pessoal começou a realizar lucro, o preço começou a cair e eles, não, não posso, vai lá e pausa isso aí. É um problema, é uma faca de dois gumes aí. Então, sinceramente, não acho interessante, não acho, por mais que tenha um lado bom.
propriedade não renunciada. Ou seja, o proprietário mantém todo o controle daquele contrato, né? Ou seja, vai permitir que ele faça ajuste em taxas, modificar blacklist, que eu já falei que pode bloquear até os investidores, né? Pode bloquear diversas dessas funções aqui que eu passei para vocês já. Ele vai ter o controle total. O ideal é que uma vez que o contrato esteja alinhadinho, redondinho, tudo ok, os investidores estão cientes de todos os termos, pronto, que ele faça essa renúncia, que ele não vai conseguir mais fazer qualquer modificação no contrato. Isso gera confiança para a gente vai ter mais confiança com certeza num contrato desse. E o antibaleia modificável, a gente falou aqui do antibaleia, né, que tem essa limitação que ele bloqueia, adiciona no contrato ali que o vendedor, né, que o investidor só vai conseguir fazer vendas ou compras, né, por transação de X porcentagem. Só que pode ter aqui um antibaleia modificável. Ele pode, às vezes, conseguir fazer essa alteração. E nesse caso aqui é um problema. Até você ter aqui um antibaleia é interessante, beleza, mas a partir do momento que ele fica modificável, ele pode, às vezes está ali que ele estipulou 1% que você vai conseguir fazer de compra ou venda, né, no caso uma baleia, né, que vai ter um volume muito grande de tokens na sua carteira. Ele pode modificar isso aí e colocar lá para 10, 20, 30, e aí essas baleias vão conseguir fazer toda uma manipulação de mercado. Isso aqui também não é interessante que tem, né? Bom, galera, o vídeo de hoje é basicamente isso, ok? Espero que vocês tenham gostado. Tem mais uma sequência aí de alguns vídeos, eu vou passar um pouco a respeito dessa parte aqui desse site também, entendeu? Bom, basicamente é isso. Sempre façam suas análises de forma racional. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, tá bom? Um grande abraço, até a próxima e fiquem com Deus!